Esse vídeo é voltado para quem já tem um financiamento de imóvel ativo ou pretende fazer um, e nós vamos entender um pouquinho o efeito das amortizações que o FGTS pode dar na sua tabela Price, no seu financiamento, a cada 24 meses. Para esse vídeo, nós vamos utilizar o simulador de amortização de tabela Price do Excel Genial, que você pode adquirir por meio do link que se encontra na descrição desse vídeo. Eu vou começar falando sobre o que o simulador faz, quais são as funcionalidades que esse arquivo que você está vendo na tela tem. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe da questão do FGTS. Você vai notar que esse vídeo não tem como intuito falar sobre as regras de FGTS, nada disso. O grande intuito aqui é colocar os valores que o FGTS proporcionaria você amortizar a cada 24 meses, um valor aproximado, para você ver o efeito disso no resultado final de um financiamento longo, utilizando exclusivamente a tabela Price. Esse vídeo é voltado para a tabela Price. Então, como que funciona, antes de mais nada, esse simulador de amortização de tabela Price? A primeira coisa que você tem que fazer é informar alguns dados de entrada que ficam nessa aba aqui de entrada, que você está vendo aqui embaixo, e são especificamente essas células em cinza. Então, você tem que inserir apenas 5 dados que a planilha já vai trazer para você diversas informações. Primeiro dado, você tem que falar qual que é o valor de entrada. Embora a planilha não use esse dado para desdobrar as ações de parcelamento, ela vai usar para ver o valor do imóvel que você negociou, o valor do bem que você negociou pela tabela Price. Então você coloca o valor de entrada, o valor financiado, que aí sim ela vai utilizar para fazer todo o desdobramento de parcelas, a taxa ao ano efetiva que você tem, o número de prestações em meses e custos extras também mensal, porque sempre tem algum custo de seguro, alguma outra coisinha que tem fora ali a parcela do financiamento. Eu reforço para você que a referência desse simulador é a tabela Price e é uma tabela Price de parcela fixa, então não tem correção ao longo do tempo, é uma única parcela. Porque a partir do momento que você insere os valores aqui, e nesse exemplo eu estou colocando um valor financiado de 50 mil, uma taxa de 15% ao ano, 72 prestações e custos extras de R$90 mensais, ele já te traz um monte de informação. Quais são essas informações aqui? Primeiro, ele te traz o total do bem, nesse caso aqui 200 mil, que é o valor somado desses dois. Ele te traz a taxa ao mês convertida e já te traz a parcela que você vai ter. Aqui é a parcela pura, né? Sem eventuais outros custos. E aqui no resultado ele já traz para você qual que é o valor de entrada que você colocou, quanto que você gastou em parcelas, quanto que você gastou em taxas, o valor total gasto. E aqui ele te traz o número de meses que você levou para quitar esse financiamento, quantos anos isso dá e a divisão entre o valor que você gastou sobre o valor do bem. Então, nesse caso aqui, você gastou 230 mil e você tem o valor do bem de 200 mil. Então, ele já consegue fazer para você todos esses cálculos de forma imediata. A grande sacada desse arquivo está justamente em você conseguir desenhar amortizações. Então, você conseguir colocar em determinado mês um pagamento extra, um valor extra que você vai pagar para que você consiga amortizar parcelas. E tudo isso é feito nessa outra aba aqui de Tab Price. A partir dos inputs que você coloca, que são esses dados de entrada, ele desenrola uma tabela onde você tem todas as informações relevantes dos 72 meses do financiamento. 72 meses porque nós temos 72 meses como limite, mas a parcela suporta até 420 meses. Então, para cada um dos meses, ela coloca o saldo devedor inicial, quanto que teve de juros, quanto que você vai fazer de pagamento de parcela, quanto que você vai ter de pagamento total, contando custos extras, e ele faz isso para todos os meses e diversos outros cálculos aqui dentro. A grande sacada da planilha é, você pode escolher um mês, por exemplo, o mês de número 10, e eu vou supor que no mês de número 10 eu vou fazer uma amortização de 20 mil, por exemplo, e essa amortização eu posso escolher se eu vou fazer ela no período, ou seja, diminuindo o prazo do meu financiamento, ou se eu vou fazer na parcela, diminuindo a minha parcela mensal. Então eu posso supor que eu vou colocar 20 mil amortizando na parcela e ele já muda para minha parcela a partir do mês seguinte e corrige as informações que estão aqui na frente. Então nesse caso ele vai alterar o seu financiamento, ele vai alterar o valor que você está pagando e com isso você provavelmente vai gastar menos. Então essa planilha tem como intuito te trazer essa exatidão, esse poder de planejamento para você planejar suas próximas etapas.
O intuito desse vídeo é te mostrar como que você pode, utilizando o seu financiamento de tabela Price, usar o FGTS lá do seu trabalho, que vai se acumulando ao longo do tempo, para você amortizar as parcelas aqui do seu financiamento. Reforço, o intuito desse vídeo não é atacar as premissas lá do FGTS, não é entrar em quais modelos ele acaba se adequando, não é nada disso. A grande ideia desse vídeo é fazer uma análise numérica do quanto que você consegue enxugar o seu financiamento caso você coloque as parcelas do FGTS a cada 24 meses. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, esse financiamento raiz, sem nenhuma amortização, ele dá esses custos aqui para você. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma aba de resultados onde eu vou comparar o cenário base, que é essa coluna aqui, que é justamente esses números que nós temos, eu vou jogar para cá, porque depois eu quero comparar esses dados de total gasto, número de meses e tudo mais, com os cenários onde eu uso o FGTS para amortizar, para você ver o impacto que isso dá. Nós temos aqui um financiamento curto, de 72 meses, nós temos um financiamento não tão pesado, só de 50 mil, então as diferenças não vão ser tão gritantes, mas ainda assim você já vai conseguir notar algumas diferenças aqui do uso do FGTS. O que nós vamos fazer? Grosseiramente, e sem entrar muito em detalhes, o FGTS é pago de tal forma que depois de um ano você consegue acumular um salário nominal, um salário bruto seu lá na conta do fundo de garantia. Nós vamos supor que a pessoa que está fazendo esse financiamento aqui, que tem uma parcela de R$1.000, nós vamos supor que ela ganha R$5.000. E você sabe também, é outro input que nós vamos colocar aqui, que você pode usar o fundo de garantia a cada 24 meses. Você consegue utilizar o valor que está lá no fundo de garantia a cada 24 meses para fazer a amortização aqui do seu financiamento. Então, qual que é o nosso intuito aqui? Usando essas regras simples e, como eu disse, sem entrar muito mais no detalhe, eu vou estimar quanto que eu devo ter ao fim de 24 meses se eu ganho 5 mil. Eu vou fazer uma continha bem rapidinha, que eu coloquei aqui o meu salário referência de 5 mil, que foi o que eu te disse. O rendimento anual do FGTS é um puro capricho que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar algo em torno de 3% ao ano, só para a gente ter um pouquinho mais de precisão na hora de determinar o valor que eu vou ter acumulado ao fim de 24 meses. E aí, por exemplo, eu consigo determinar o valor de pagamento mensal, que eu vou colocar esse aqui dividido por 12. É exatamente isso? Não. O fundo de garantia, ele deposita para você geralmente 8% ali em cada mês e tem meses que ele acaba colocando um pouquinho a mais para inteirar o salário. Mas aqui, como eu te disse, o intuito não é cravar a regra e só você ver o efeito do uso do fundo de garantia ao longo do seu financiamento para você se planejar melhor. Eu vou colocar aqui que é a cada 24 meses e vou calcular o valor final acumulado por meio de uma fórmula do Excel que chama VF, onde eu informo a taxa. Nesse caso aqui, eu não posso utilizar a taxa do rendimento anual, eu tenho que usar uma taxa de rendimento mensal, então tenho que converter ela. Eu vou colocar 1 mais esse cara aqui, elevado a 1 sobre 12 menos 1. É minha taxa mensal, quando eu converto ela do anual. Número de parcelas, esse aqui. O pagamento, eu vou colocar esse cara aqui e o valor presente 0. E aí eu tenho que no fim de 24 meses, com parcelas de R$ 416,67 rendendo 3% ao ano, eu vou ter 10.288 acumulado. A regra, de uma forma muito mais fácil, é você ter sempre 2 salários a cada 24 meses, porque esse jurinho que está tendo aqui acaba não impactando muito, e a grande ideia é você ter ali um direcionador de quanto você vai ter a cada 24 meses. Então, se essa pessoa ganha 5 mil, a cada 24 meses ela vai ter 10 mil, um pouquinho mais de 10 mil acumulado. Agora, como que eu pego esse número aqui e jogo na minha tabela Price para que eu tenha diversos cenários de amortização? E eu já te digo uma coisa, eu quero 4 cenários de amortização. Primeiro, eu vou testar um cenário amortizando primeiro no período e depois na parcela, só que apenas uma amortização, apenas aquela de 24 meses, e depois eu vou testar de 24 em 24 meses, tanto no período quanto na parcela, até onde eu quitar o meu financiamento. Só para você já ter uma ideia de como seria em financiamentos mais longos, caso nós utilizássemos esse recurso. Então, primeira coisa, eu vou amortizar quando der o mês número 24 no período. Eu quero diminuir o meu prazo. Então, o que eu faço? Eu entro na tabela simulada, onde estão os 72 meses, procuro pelo mês 24, venho aqui no mês 24 e coloco aquele valor extra, que é esse 10.288. Eu colo ele aqui. E eu te disse que eu vou amortizar no período. Então, eu venho aqui, coloco período
e ele traz para mim a amortização. Com esse saldo do FGTS que eu tinha, eu passei de 48 parcelas remanescentes para 31. Então, queira ou não, eu consegui apenas com esse golpe, apenas com esse movimento, diminuir quase 1 ano e meio de parcelas só com o movimento fundo de garantia. Então eu vou pegar os resultados novos que estão aqui, que são os novos gastos do meu financiamento, vou copiar, vou jogar numa abinha ao lado e você já percebe que, graças a esse movimento do fundo de garantia, eu diminuí o meu total gasto em quase 7 mil, um pouquinho mais de 7 mil, gastando o valor que estava lá no meu fundo de garantia. Ou seja, eu consegui queimar em parcelas muito mais do que eu gastei em valor extra. Eu consegui queimar quase 17 mil aqui em parcelas, colocando só 10 mil de valor extra, e esse valor eu nem sinto, né? Porque é um valor que está lá no fundo de garantia. E aí agora eu vou fazer o mesmo exercício, vindo aqui, simulando uma amortização de 10.200 lá no mês 24, só que diminuindo a parcela. E quando eu faço isso, eu parto de uma parcela que estava em 1.031, para 750, ou seja, você mata quase 25% da sua parcela. Você consegue respirar de uma forma muito mais efetiva no mês a mês, apenas com o saldo do fundo de garantia que a gente simulou. E como eu te disse, talvez tenha um ou outro ajuste, mas isso já te dá uma ideia bacana de qual que vai ser o efeito no seu financiamento. Mais uma vez eu vou copiar o resultado, vou colar aqui para que a gente possa comparar. E nesse caso você tem um resultado que é um pouco menos efetivo do que amortizar no período, você vai gastar um pouquinho a mais, só que ainda assim você vai gastar menos do que o cenário que você não amortiza o seu financiamento usando o FGTS ou qualquer outra coisa. Nesse exemplo aqui é o FGTS. Então você já consegue ter um ganho utilizando esse benefício que você pode ter. E agora só lembrando a você que esse bloco que nós fizemos, o cenário 2 e 3, são cenários que nós fazemos uma única amortização. Você pode notar que, por exemplo, aqui na tabela Price eu tenho financiamento até o mês 72. Só que eu não estou fazendo, por exemplo, no mês 48, no mês 72 e tudo mais. Então, o meu intuito agora, o meu próximo passo agora vai ser para esses outros meses, 48, 72, ou se tivesse mais mês para frente, eu ter ainda amortização, eu vou continuar usando o fundo de garantia. Para você ver que, caso você tenha o hábito de fazer isso no seu dia a dia, você vai conseguir amortizar muito mais e quitar o seu financiamento muito mais rápido. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui as amortizações e eu criei uma fórmula, que é essa fórmula que está aqui no canto, que eu vou aplicar naquela minha planilha, vou jogar essa fórmula para baixo e aí eu vou conseguir, todo mês que for múltiplo de 24, 48, 72, eu vou conseguir amortizar um valor e com isso eu vou conseguir sentir o efeito frequente do fundo de garantia. Essa fórmula eu fiz apenas para esse vídeo e aí é uma habilidade de Excel que a gente tem que ter para ser um pouco mais fácil de modelar o problema, mas nada impediria de você vir aqui nos meses e colocar na mão quando você estiver usando essa planilha, tá? Então eu vou copiar essa fórmula aqui, vou colar aqui ela na primeira, só tenho que fazer um pequeno ajuste que é esse número aqui eu tenho que vincular com esse aqui, dou um Enter e aí você percebe que quando você não tem um mês que é múltiplo de 24, ele coloca 0 e nos meses que você tem múltiplo de 24, aí ele vai colocar o valor aqui da amortização, tá bom? Eu vou colocar essa fórmula até lá embaixo. E aí eu vou colocar o tipo de amortização para esse cenário 3 no período. Então eu venho aqui, coloco período. Venho nesse aqui, vou colocar período também. E aí você percebe uma coisa, o meu financiamento acabou terminando bem antes. Porque aqui eu estou na parcela 48 e o ato de eu conseguir colocar mais 10.200 de amortização já é o suficiente para eu matar o meu saldo devedor que eu tinha até então, que era de 7.800. Então, nesse cenário aqui, quando eu coloco a minha parcela mensal e acabo colocando todo esse valor extra, ele já é o suficiente para eu quitar o meu financiamento, sendo que eu estou colocando as amortizações no período sempre de 24 em 24 meses. Aí eu vou copiar os dados aqui, vou jogar para a gente conseguir analisar depois, e agora eu vou alterar o ponto para amortizar na parcela. Então, provavelmente eu vou continuar com um pouquinho mais de tempo, porque eu vou amortizar na parcela, mas nesse caso aqui ainda assim vai ser bastante vantajoso. Então eu venho aqui e mudo para parcela, nesse caso você percebe que a parcela já sai de 1.030 para 750. Aqui eu vou colocar na parcela de novo, então sai de 750 para 256.
E aqui no último, eu vou colocar parcela, mas ele já é o suficiente para quitar o meu financiamento, porque o meu saldo devedor, nesse momento aqui, ele já tinha terminado no mês de número 72, então praticamente o valor extra que eu estou utilizando nem é sentido, porque ele já estava planejado de quitar no mês número 72, só com a parcela normal, sem precisar de saldo extra. Então, nesse cenário aqui, eu vou copiar os dados de custo que eu tive e vou colocar aqui para a gente conseguir analisar. Veja que interessante, quando você usa mais o fundo de garantia, nesse caso mais de uma vez, você consegue ter resultados melhores. Então, se eu comparar o cenário 1 com o cenário 3, que são os dois casos que eu amortizei no período, eu vou ter gasto um pouquinho menos. E olha que interessante nesse caso aqui. Ao invés de quitar em 72 meses, eu quitei em 48 meses. Então, meu financiamento, graças ao fundo de garantia, durou 2/3 do período, durou 4 anos e não 6 anos como era modelado inicialmente. Aqui nesse caso, quando eu amortizo na parcela, eu continuo quitando em 72 meses, porque quando você amortiza na parcela, você mantém o prazo de pagamento do financiamento para todo o período, só que ainda assim eu tive um valor um pouquinho abaixo daquele outro cenário que eu tinha feito apenas uma amortização. Então você consegue ter muito mais visão de ganho quando você acaba usando outras vezes. Como eu te disse, nesse exemplo aqui, nós tivemos um financiamento bastante curto. Então nós tivemos um financiamento de apenas 72 meses. Mas nós podemos ter, por exemplo, um financiamento de 240 meses. Seria um financiamento de 240 meses, que são 20 anos, e aí eu poderia talvez ter também um valor financiado maior, eu poderia ter 150 mil aqui financiado, então já daria um outro modelo de resultado para a tabela. Por quê? Vamos lá, só para você ter uma ideia, eu vou deletar toda a amortização aqui, só para a gente partir de um cenário base, e esse cenário base vai ser esse cenário aqui. Você gasta 620 mil ao longo do período para quitar esse financiamento. Eu vou anotar esse dado lá no cantinho. Vou criar só mais um cenário aqui, vou copiar esse dado aqui e você tem esse novo cenário. Agora, caso eu lance mão de usar o FGTS a cada 2 anos, amortizando no período, que era esse cenário aqui, que eu até já vou colocar ele aqui do lado, o que eu tenho? Então vamos lá, eu vou copiar minha fórmula, jogo ela para cá, coloco o valor que estava aqui, jogo essa fórmula para baixo, ele vai amortizar a cada 24 meses, eu vou colocar no período. Jogo para cá e o efeito é que eu consigo chegar nesse cenário aqui. Então, o meu cenário sai de 620 mil de custo para 463 mil de custo. O financiamento que ia durar 20 anos passa a durar 11 anos apenas com fundo de garantia. Você pode usar muitos outros efeitos, você pode usar 13º, você pode usar férias, você pode usar bastante coisa, mas só usando o fundo de garantia você já consegue diminuir praticamente pela metade o valor, e isso que ainda tem muitos ajustes para fazer nesse cálculo de fundo de garantia, conforme eu te falei, tá? Então, o grande intuito desse vídeo aqui era te mostrar o funcionamento desse simulador de amortização de tabela price e utilizando uma análise um pouquinho diferente, que é a amortização do fundo de garantia. Mas você pode ter essa tabela, adquirindo ela por meio do link que está na descrição do vídeo, e simular qualquer amortização que você pensar. Essa planilha vai te ajudar a economizar um dinheiro bem relevante no seu financiamento que utiliza a tabela price. Nós nos vemos por aí, até mais.